A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Noé, da cidade de Cubatão. O Noé pede para o pastor falar um pouco sobre dois assuntos muito interessantes na Bíblia Sagrada. O primeiro é com relação a Salomão, o sábio Salomão, que teve um reino espetacular, sem igual. O próprio Senhor Deus disse que não haveria ninguém sábio como Salomão. Então Noé pergunta ao pastor se Salomão, ele foi salvo, pastor? A nossa posição é que não foi salvo. Salomão se tornou um apóstata. Nós temos em 1 Reis, capítulo 11, que Salomão desobedeceu uma ordem de Deus a respeito dos reis. O rei que reinasse, fosse colocado para reinar, ele não poderia ter muitas mulheres. Era um preceito do livro de Deuteronômio, exposto para aqueles que ocupassem o trono. Mas houve desobediência por parte de Salomão, quando na sua velhice ele se voltou para esse pecado. E nós lemos então, capítulo 11 de 1 Reis, versículo 1 em diante. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a esta se uniu Salomão com amor. Tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez o que parecia, fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. E há um princípio estabelecido na Bíblia Sagrada, no capítulo 18 do livro de Ezequiel, quando uma pessoa se procura seguir a Deus e ela não perseverar no caminho, então ela não vai ser lembrada pelos atos de justiça que houvessem praticado, mas pelos últimos atos de iniquidade no qual viveram. Diz o texto bíblico, capítulo 18 de Ezequiel, versículo 24: desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas a justiça que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então estamos aqui
fazendo a leitura do capítulo 18 de Ezequiel e versículo 24. E nós temos então o apóstolo Paulo, por sua vez, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, ele dizendo: mas o Espírito Santo admoesta, quer dizer, previne, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E por incrível que pareça, diz o texto, e darão ouvidos às doutrinas de demônios. E aí está uma situação que ocorre hoje ainda, com muita frequência, porque pessoas há que por um tempo da sua vida foram fiéis a Deus, mas retrocederam, tornando-se infiéis da forma como agiu Salomão. E o texto de Ezequiel 18, 24 é muito claro. Não se tem lembrança das suas atos de justiça, mas na iniquidade com que morreu, nela será afastado de Deus. A próxima pergunta também do ouvinte Noé é com relação ao texto de Efésios, capítulo 4, e verso 8, que dizendo ali que o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro. Então existem algumas pessoas que se enganam com esse texto, afirmando que o Senhor Jesus, quando morreu, ele foi até o Hades e pregou para aqueles personagens, pregou para aquelas pessoas do Velho Testamento que tinham morrido anteriormente. Então isso sempre gera uma certa dúvida, uma certa polêmica. Então Noé pede para o pastor explicar esse texto de Efésios, capítulo 4, verso 8, pastor. Eu vou ler o texto, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu quero dizer para o nosso consulente que este texto é uma citação do Salmo 68, versículo 18. Trata-se, por conseguinte, de uma profecia feita e agora está sendo reportada pelo apóstolo Paulo nesse versículo 8. Então o versículo 9 esclarece dizendo: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então esse texto aqui é um texto de difícil explicação. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós temos aqui a citação de um texto do Antigo Testamento, no Salmo 16, versículo 8, quando lá diz: não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa parte primeira, não deixarás a minha alma no Seol, significa que no intervalo da morte de Jesus, onde permaneceu morto por 3 dias, ele não ficou trancafiado num lugar, ele foi ao Hades, que é a palavra correspondente a Seol no Antigo Testamento. E como temos a orientação de Jesus no capítulo 16 de Lucas, versículo 19 a 31, nós notamos que este lugar, chamado Seol, ou Hades, é um lugar que abarcava todos os que morriam, sejam justos ou injustos. Só que ele estava dividido por um grande abismo intransponível. O lugar dos justos no Antigo Testamento, como os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e outros mais, iam para o Seol, seio de Abraão, que era um lugar de descanso, segundo o ensino de Jesus em Lucas 16.
quando morreu Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Estava em descanso, mas não era o céu. Por outro lado, quando o rico acordou da morte, ele clamou com dores: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu estou atormentado nesta chama. Então, 2 lugares. Onde Jesus desceu? No intervalo entre a sua morte e ressurreição. É o que nos diz aqui no capítulo 4 de Efésios: ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, o que se entende daqui é que no intervalo da morte de Jesus, os santos de Deus do Antigo Testamento, que não estavam no céu, estavam no seio de Abraão, lugar de descanso, não de tormento, eles agora, com a ressurreição de Cristo, subiram para estar com ele no céu. Exatamente como aconteceu com Estevão, o primeiro mártir, depois da ressurreição de Cristo, que não foi mais para o Seol. Diz que ele, no momento que recebia pedradas, ele olhou para o céu, viu Jesus em pé ao lado do Pai e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, todos os cristãos que hoje morrem firmes no Senhor Jesus Cristo já não vão passar mais pelo Seol e Hades, vão direto para o céu, conforme se deu com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, testemunha da ressurreição corporal de Jesus. E a partir de então, os que morrem em Cristo estão lá no céu. Está no livro de Hebreus 12, 26, que no céu estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. E quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, ele trará com ele, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,14, os espíritos para se juntarem aos seus corpos e se dá a primeira ressurreição. Muito bem, a próxima pergunta é do ouvinte José. Ele nos ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. Ele falou que pecou em adultério, a sua esposa ficou sabendo, mas ele diz aqui que ela já o perdoou e ele também já pediu perdão a Deus. O José também informa que são 30 anos de casamento, ele até já comprou as alianças para comemorar essas bodas, mas ele se sente um pouco ainda inseguro, preocupado. Será que Deus já me perdoou, pastor? Então o ouvinte passa essa pergunta ao pastor. Bom, em primeiro lugar, queremos dizer ao nosso consulente José que o seu pecado é feio. Feio, porque diz a Bíblia em Hebreus 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado significa respeitado, acatado. E quando um dos cônjuges peca, ele está, de certo modo, até invalidando o casamento. Entretanto, a sua pretensão é ficar com a sua esposa, ela o perdoou, e nós não podemos dizer ao contrário. O que diz a Bíblia: quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia. Mas aquele que as encobre nunca prosperará. Então admitimos que o irmão, ao fazer a pergunta, tem temor de Deus e não quer permanecer fora dos propósitos de Deus, embora o que havia acontecido.
E Deus, muito misericordioso, como nós vemos na Bíblia, que Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar e nunca mais se lembra deles. Não é isso incentivo ao pecado. Porque, como dissemos, a pessoa que erra nesse particular, ele comete prostituição. E está quebrando o vínculo matrimonial. Mas admitimos, à luz da Bíblia, que Deus perdoa e que sejam abençoados depois do 30º aniversário de casamento. Muito bem, agora as perguntas foram recebidas por e-mail e a primeira pergunta é da ouvinte Ruteleia. Ela pergunta ao pastor se é pecado fazer acupuntura, massagens. Caso seja pecado, qual a base bíblica, pastor? Nós queremos dizer à nossa consulente que a acupuntura é a antiga prática chinesa de estimulação com agulhas baseada na religião do taoísmo. É o nome de uma religião oriental e baseada na religião do taoísmo, é uma forma de ocultismo, potencial de ocultismo, prática e filosofia taoísta, baseado nos ensinos desta religião. Praticantes se envolvem com a parapsicologia, programas de meditação e outras práticas do ocultismo usadas em conjunção com a terapia da acupuntura. Maiores problemas. A acupuntura funciona mais com base em princípios psicológicos, religiosos ou do ocultismo. E agora, dentro da nossa condição de cristãos, o que podemos falar a respeito dessa prática? Um cristão pode ou não pode? Nós dizemos que a acupuntura clássica envolve a prática de uma antiga medicina pagã que é inseparavelmente ligada ao taoísmo. Quais são os perigos que podem eventualmente correr com essa prática da acupuntura? A estimulação com agulhas, ocasionalmente, produz complicações médicas e danos físicos, e alguns deles são sérios. Pode mascarar o diagnóstico de uma doença séria, influência do ocultismo. Então, não recomendamos a nossa irmã que haja com recurso de apelar para esse tipo de prática para fortalecimento físico. É melhor que faça ginástica do que estar envolvida com uma prática duvidosa e não aceita na Bíblia. A próxima pergunta é da ouvinte Vera. Ela faz aqui uma citação sobre um determinado pastor de uma igreja evangélica, que ele é pastor, a esposa, uma família, na verdade, de pastores. E ela diz aqui que quando os membros lá, quando os pastores locais estão orando, falam que esse pastor, que é o presidente, ele está presidindo sobre eles, preside sobre os membros. A nossa consulente está um pouco com dúvida, ela diz que não concorda com isso, não é esse pastor presidente que está presidindo a vida deles. Na verdade, quem preside sobre a membresia, sobre a igreja, é o próprio Deus. Então ela pergunta para o pastor se está correto orar assim, usar essa expressão, pastor. Eu quero dizer à nossa consulente que não é correto, mas admito que o entendimento que se está tendo a respeito dessa supremacia, dessa autoridade do pastor, não chega a esse ponto. O que exatamente a Bíblia diz, que eu passarei a ler, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores.
Segundo, sujeitai-vos a eles. Por que obedecer e sujeitar-se? Diz o texto bíblico, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Então o pastor não é responsável apenas pela sua pessoa. Ele é responsável por ele e pela igreja que ele preside. Se ele não zelar, não velar, que é ter cuidado, de sempre estar conversando com o crente, se faltar à igreja, recomendar um obreiro que vá visitar. Velar é cuidar da pessoa espiritualmente dentro do limite que é concedido por Deus. Então eles velam por nossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Quer dizer, diante de Deus ele vai responder, como dissemos, por ele, mas não por ele só. Também pela igreja que ele preside. E diz o texto complementando, para que eu faço com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, quero dizer ao nosso consulente que prefiro acreditar que nessa forma de comunicação do pastor está apenas o desejo de velar pela igreja. Saiu daí, ele não tem mais autoridade para castigar, para qualquer coisa que possa nos trazer prejuízo. A limitação dele é a limitação de todo ser humano. Agora, ele vai responder diante de Deus pelos seus atos como pastor, como está cuidando da igreja. Tem perguntas aqui? A próxima pergunta é do ouvinte Roger e o tema é dízimo. Ele diz aqui se o dízimo está só no Velho Testamento ou se existe alguma parte do Novo Testamento que fala sobre o dízimo. Ele pede para o pastor falar a respeito. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, no capítulo 23 de Mateus, uma referência de Jesus sobre os líderes religiosos dos seus dias. Então, chamados escribas e fariseus. Jesus criticou muito acerbamente, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais os que estão entrando entrarem. E aí, nessa sucessão de ais, ele faz menção da prática do pagamento do dízimo. Ele diz assim no versículo 23 de Mateus, versículo 23 também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora eu peço ao meu consulente que preste atenção no final dessa exortação de Jesus. Deveis, porém, fazer estas coisas. Então a pergunta que se levanta é: que coisas esses escribas e fariseus deveriam continuar fazendo? Deviam praticar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E complementando, Jesus declara, e não omitir aquelas. Qual missão que eles não deviam praticar? Dizimar a hortelã, o endro e o cominho. Quer dizer, deveriam continuar pagando o seu dízimo. Era uma questão secundária em comparação com um problema maior, juízo, misericórdia e a fé. Mas não deixa de ser um ensino de Jesus muito claro. Estas coisas deveis fazer e não omitir o pagamento do dízimo.
Seja lá quanto você ganhe, separou 10% do líquido, seu salário pode ser pequeno, mas você está dando dentro da ordem bíblica. Seu salário pode ser grande, o outro contribui mais, mas está dentro do princípio bíblico. Então não vejo essa razão de tanta antipatia contra o pagamento de dízimo. Como diz o Davi no livro de 1 Crônicas 29, nós te damos do que tu nos dás. Então eu tenho saúde, eu tenho inteligência, eu tenho emprego, estou trabalhando, estou ganhando. Quem me dá tudo isso? É Deus. Logo vou dar parte do que eu ganho para o trabalho da igreja, no sentido de pregar o evangelho com mais liberdade.